Eu vou resolver agora algumas questões da prova da primeira unidade. Nós resolvemos algumas em sala, então vamos continuar resolvendo agora as últimas questões, ok? Essa quarta questão, uma questão de razão, você tinha que observar quais eram as quantidades mencionadas e na questão é solicitado que você escreva a razão. Então, você tinha apenas que escrever a razão entre as quantidades mencionadas. Então, eu vou fazer a letra A e aí a letra B é bem semelhante, certo? Então, na questão fala sobre 180, diz que 180 dos 260 funcionários da empresa têm curso superior. Então, algumas informações importantes. O total de funcionários, que são 260, e os funcionários com curso superior, que são 180 funcionários. Bom, e aí ele diz também que dos que não têm curso superior, e aí no caso, os que não têm curso superior, vou colocar aqui, sem curso superior, quantos seriam? Seriam 260, que é o total de funcionários, menos o superior, que é 180. Isso dá uma diferença de 80 funcionários. Bom, desses, 50 gostariam de entrar na universidade. Então, desses 80 aqui, 50 gostariam de entrar na universidade. Bom, com essas informações, com essas quantidades, então a gente vai ver o que ele pede. Na letra A, o que ele pede é a razão entre o número de funcionários sem curso superior que querem entrar na universidade. Então, os sem curso superior que querem entrar na universidade. Quem são esses funcionários? São esses 50 aqui, que fazem parte dos 80 que não têm curso superior e que gostariam de entrar. Então, 50 funcionários gostariam de entrar. Ele pede para escrever a razão entre essa quantidade e o total de funcionários sem curso superior. Bom, a razão é o quociente entre dois números e a gente escreve assim, um número sobre o outro. Então, os que querem entrar na universidade, que não tem curso superior, é 50, e o total de funcionários sem curso superior é 80. Então, 50 funcionários sem curso superior que querem entrar, 80, o total de funcionários sem curso superior. Então, 50 de 80 eu posso simplificar aqui dividindo por 10, que vai fazer esses zeros saírem, e aí eu vou ficar com 5 oitavos. 5 oitavos é, então, a razão que eu obtenho aqui, né, quando eu divido por 10. E aí eu fico com 5 oitavos a razão entre essas duas quantidades, ok? De forma semelhante, deveria ser feita a letra B. Fazendo a quinta questão, a gente tem que a questão diz: a 80 km por hora, eu faço o percurso entre duas cidades em meia hora. Então, quais são as grandezas mencionadas nessa primeira frase? A gente tem a velocidade e a gente tem o tempo gasto. Então, as minhas duas grandezas presentes aí nessa primeira frase é velocidade e tempo. No primeiro momento, ele diz que a velocidade é de 80 km por hora e com essa velocidade, o tempo gasto é meia hora. Eu vou colocar já aqui meia hora escrito dessa forma, certo? 0,5 horas. E aí ele pergunta, a 60 km por hora, qual deverá ser o tempo gasto para fazer o mesmo percurso? 60 km por hora, então, qual deve ser o tempo gasto para fazer o percurso? O que nós temos que analisar aqui, quando a gente tem essa situação dessas duas grandezas, é se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nós analisamos várias situações na sala que nós vimos que
Se a velocidade, por exemplo, ao fazer uma certa distância, ela dobra, isso quer dizer que o tempo gasto para fazer esse percurso vai ser reduzido à metade, vai cair para metade. Isso quer dizer que essas grandezas elas são inversamente proporcionais, pois ao dobrar uma, a outra reduz a metade. Então, a gente vai colocar uma setinha aqui e a setinha aqui inversa para lembrar que a gente tem que inverter essa grandeza, as medidas dessa grandeza quando for montar a proporção. Então, eu vou ficar com 60 sobre 80 igual a 0,5 sobre x. Perceba que eu inverti. Então, quando eu fizer agora meios por extremos, eu vou ficar com 60x, 60 vezes x, igual a 80 vezes 0,5, ok? Então, x é igual a 80 vezes 0,5 dividido por 60. X, então, é igual a isso em horas, né? Porque a gente colocou aqui a unidade de horas, essas unidades se cancelam de quilômetros por hora, o resultado vai dar em horas. Então, eu vou ficar com 80 vezes 0,5, que é meio, que dá 40, sobre 60 horas. Simplificando aqui, isso dá 2/3 de hora, né? Se eu dividir por 2 aqui e aqui, já dividi por 10 aqui, cortei o zero. 2/3 de hora, isso quer dizer que o nosso x, que é o meu tempo para fazer com essa nova velocidade, vai ser 2/3 de hora, que equivalem a 2/3 vezes 60 minutos, porque uma hora tem 60 minutos. Então, 60 dividido por 3 aqui, para simplificar, 20, 2 vezes 20, 40. Então, 40 minutos é o tempo gasto. A gente podia também ter colocado aqui 30 minutos, e aí o resultado já sairia em minutos. Seria uma possibilidade também, ok? Bom, então aqui o que é importante é a gente lembrar dessa questão da análise sobre a proporcionalidade entre as grandezas, se são inversamente, se são diretamente, e lembrar de inverter quando elas forem inversamente proporcionais, uma das razões. Continuando, vou fazer a questão 6, que era uma questão extra, que é uma questão que envolve porcentagem. Ele diz, um produto sofreu um desconto de 20% em uma promoção. Então, eu tinha um produto que custava um determinado preço e sofreu um desconto. E, acabada a promoção, passou a sofrer um aumento de 20%. Então, primeiro, há um desconto, né? Então, a gente tem um desconto de 20%. E depois, em cima desse novo valor, há um aumento de 20%. Geralmente, nessas questões que não é mencionado o valor do produto, a gente acaba atribuindo um valor para ele. Pode ser 100? Pode. Então, a gente vai considerar que o preço inicial é 100, certo? Então, se eu considerar que o preço inicial é 100, após o desconto, esse produto vai passar a ter o quê? 80, certo? Porque 20% de 100 é 20. Então, após o desconto, ele vai custar 80. E aí, após o aumento, ele agora vai dar um aumento de 20%, certo? Então, esse aumento de 20% é que a gente precisa analisar. E aí, a questão é, esse aumento de 20% é 20 nesse caso? Então, o novo preço é 80. Então, esse aumento de 20% é em cima de 80. Eu preciso calcular quanto é 20% de 80. E 20% de 80 não é 20. 20% de 80, vamos ver quanto dá. 20% de 80, se eu simplificar aqui, olha, dividindo por 10, depois dividindo por 10 de novo,
Isso aqui vai ser 2 vezes 8, 16. Então, um aumento de 20% em cima de um valor que era 80, ele vai ser de R$16. Então, o meu preço final do produto, ele é de 80, mais esse aumento que é 16. Então, o meu preço final é 96. Aí ele pergunta, em relação ao valor de antes da promoção, ou seja, em relação ao valor inicial que a gente considerou como sendo 100, esse novo preço está com aumento, com desconto ou continua o mesmo? Se está diferente, de quanto é o aumento ou desconto percentual? Nós observamos que esse valor final está menor. Então, ele está com um desconto em relação a 100. De quanto é o desconto? É de R$4. R$4 em relação a 100, que percentual representa? Como a gente está considerando o preço inicial 100, 4 em relação a 100 é 4% mesmo. Então, olha, quando eu estou em relação a 100, eu posso dizer que 4 é 4%. Então, a gente pode dizer que no final houve um desconto de 4%. Qual é o ponto crítico dessa questão? É que quando eu dou esse aumento aqui de 20%, ele não é mais um aumento de 20% no 100. Ele é um aumento de 20% em cima desse novo preço, que após o desconto, que é 80. E aí 20% de 80 não é 20. Se fosse 20, ele iria voltar a ser 100, mas 20% de 80 é 16. Então, ele passa a ser R$96. É isso.